Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisinha, hein? Displicência e marra explicam esse empate horroroso na Venezuela de um Corinthians que jogou pro gasto, achou que venceria a qualquer momento e voltou com um empate contra o Universidade Central. Vai ter que jogar muito aqui na volta. E esse jogo, mais uma vez, escancarou algumas verdades. Vamos lá, gente. A estreia do Corinthians na Libertadores 2025 foi muito diferente daquilo que a gente imaginava. E um alerta, tá, gente? A Libertadores nem começou ainda pro Corinthians. Se esses jogadores, se o técnico Ramon Dias, eles não se deram conta ainda, o Corinthians precisa passar por essa fase, passar pela outra fase, para só então começar a Libertadores. Eu sei que já começou, mas não começou, né, gente? Não entrou nem na fase de grupos. É pré-Libertadores, beleza, o Botafogo foi campeão ano passado entrando na pré, mas passou pelas duas fases. E o Corinthians ainda pode passar pelas duas fases, mas vamos acordar, galera, vamos acordar. O Corinthians visivelmente achou que venceria o natural. Pelo menos foi essa a impressão que os jogadores nos passaram. Um primeiro tempo de muito domínio, amplo domínio, revelando exatamente essa diferença técnica entre as duas equipes. Gente, uma equipe estreante na Libertadores, com apenas 4, 5 partidas esse ano. Os caras mal, sexto colocado no Campeonato Venezuelano. Nem dá para comparar aqui folha de pagamento, investimento, valor de jogador, porque, gente, é ridículo, não dá para comparar. Mas a Libertadores é traiçoeira. Jogos de mata-mata são traiçoeiros. E se você dá chance pro azar, que foi o que o Corinthians fez, você corre riscos. Ou não aprenderam nada com Tolima, Guarani do Paraguai, entre outros tantos. O Corinthians já se atrapalhou nessa fase algumas vezes. Mas não pode deixar isso acontecer, até pela expectativa gerada, pelo investimento feito, pela maneira como o time termina o ano passado, pela maneira como está esse ano, inclusive, sobrando em pontos no Campeonato Paulista, mesmo que o desempenho ainda deixe a desejar em alguns pontos. Mas, poxa vida, tem time o suficiente, e tinha, com titulares ou reservas, eu insisto, para poder vencer e vencer bem. E poderia ter vencido a ponto de golear a Universidade Central. Não que tenha criado tantas chances assim, com bola na trave, goleiro defendendo, não é isso. Mas é isso que mais chama a atenção. O Corinthians chegou. Chegou, teve volume, trocava passes. Quando chegava para definir a jogada, era um toque a mais, era uma firula aqui, era um passe para lá, era Não, gente, não. Aí não. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. O Corinthians não respeitou o adversário, a competição e especialmente o seu torcedor. Não fez isso. Foi um jogo modorrento. O primeiro tempo, até vou te dizer, como tinha o segundo ainda a disputar, e o primeiro tempo termina 1-0, eu pensei, gente, segundo tempo é papo de enfiar mais 2 ou 3 e acabou. E aí o Corinthians simplesmente tira o pé, não vou entrar nessa dividida aqui, toca a bola pra cá, recua, daqui a pouco a gente consegue um gol. E aí o que aconteceu? Foi desperdiçando oportunidades, menos até do que no primeiro tempo. Chegou uma outra vez ali e tal, mas nem conseguiu agredir tanto. E aí começou a dar campo para a Universidade Central. E aí a UCV, com a entrada do Zapata, de novo, nas costas defensivas de 3 jogadores que assim, estão terrivelmente mal em 2025. O lateral esquerdo, Hugo, o lateral direito, Mateuzinho, e o zagueiro André Ramalho. Eles estão péssimos. O André Ramalho, eu ainda dou um desconto e dou crédito pra ele, porque eu acho ele um baita zagueiro. Ele não começou ainda 25, tá? Bota o Félix Torres, olha o que eu vou dizer, que tá jogando muito mais do que ele. E o João Pedro nem se fala. Um pecado que o gol tenha sido contra dele, porque ele não teve culpa nenhuma, né? A bola bateu nele e não dava mais tempo de tirar, porque é o principal zagueiro do time. E depois é o Félix Torres. O André Ramalho tá jogando no nome. De novo nas costas dele, de novo numa bola aérea sobre ele. Tá estranho. E os laterais, gente, assim, vamos lá, vou tentar ter a parcimônia necessária aqui. O Mateuzinho termina bem o ano, é um cara corintiano, identificado, deu volta por cima, melhorou inclusive em relação a ele mesmo, porque ele começa o ano muito mal, depois ele termina o ano bem, beleza, tá tudo certo. Isso vale pro Matheus Bidu também, que tem uma questão de negociação aí que daqui a pouco tá sendo escanteado. Pro Hugo. E aí a gente tem que chegar numa triste realidade. O Mateuzinho não é solução pro Corinthians, o Matheus Bidu não é solução pro Corinthians, o Hugo não é solução pro Corinthians. Esses caras não podem jogar. Eventualmente, você depender de um Mateuzinho, que é um cara abnegado, que é um cara que cumpre função, vá lá.
tê-lo no grupo. Não acho que, né, o Corinthians fez um investimento até mais do que a gente imaginava nele. Mas ok você tê-lo no grupo. Ele não pode ser a tua solução. Aquele jogador para resolver a tua lateral direita. Ele não é. Na lateral esquerda, não há esse jogador. Porque o que eu imaginava que pudesse ser, que seria o Diego Palacios, eu cito ele todo vídeo aqui, mas eu meio que desisto, né? Porque a disputa me parece estar entre Hugo e Bidu. E vamos combinar que pro nível do Corinthians, porque o Corinthians está montando em termos de equipe, de perspectiva, de investimento, não são esses jogadores. O Angileri vai chegar, tá bom, acho que resolve a lateral esquerda. E aí, sei lá o que faz com os outros dois. Agora, na direita, o Mateuzinho precisa de uma sombra. Ele até teve ano passado, que era o Fagner, que a gente sabia que tinha que ir embora, que não dava mais e tal, mas ele acho que melhorou o seu nível no final do ano passado. Esse ano ele não pode ser a voz única na lateral direita. Não dá, gente, não dá. Porque de novo nas costas dele, como de novo nas costas do Hugo, como de novo nas costas do André Ramalho. Então tem algumas coisas que estão definindo, jogando na cara da diretoria do Corinthians, do tipo, e aí? Beleza, você investiu em Memphis, Garro, Yuri, que daqui a pouco pode até sair, Thales Magno, que tem contrato só até metade do ano, beleza, pode ficar mais tempo. E na defesa? É isso mesmo? É o Félix Torres que vai ser o teu principal zagueiro esse ano? E se for, tá bem, mas isso diz muito, né? As laterais. São essas laterais que o Corinthians vai encarar uma temporada? Então, assim, esses jogos, eles servem para isso. Eles servem para isso, pro lado ruim. Porque se o Corinthians enfia 5, 6, não serve muito como parâmetro. Mas, ok, cumpriu a obrigação. Agora, quando ele não consegue, e por culpa própria, quando ele começa a dar toquinho de lado e no segundo tempo tira o pé e começa a tentar jogar de forma infiltrada, né? Sendo que os caras estão, obviamente, fechados ali, porque estão na deles, né? Estão tentando ali garantir um resultado, e aí você não tem cruzamento, e aí vai no teu lateral, o lateral só recua a bola. E aí tu não tem uma jogada, tu não tem uma finalização de média distância. Um Corinthians que não quis ganhar o jogo, quis ficar com a bola, quis dosar, porque achou que 1-0, beleza, depois a gente resolve em casa, tomou um empate. Então, assim, tem algumas coisas nesse jogo. Postura lamentável dos jogadores, lamentável. O senhor Memphis Depay, o senhor joga muito. Primeiro tempo foi dele, mas podia ter resolvido mais, né? Podia ter, na hora de dar um toquinho a mais, no ponto futuro, finaliza, irmão. Você é pago pra isso, e muito bem pago. O Yuri, no segundo tempo, tirou uma bola do goleiro meio que com nojo, assim, depois de uma trombada do Garro. E olha que teve um lance que não foi pênalti, né? Nem bateu na mão do Tchoca, mas é esse o risco. Porque você vai desperdiçando chance e tal, os caras chegaram num gol contra, daqui a pouco, sei lá, bate na mão do Tchoca ali, poderia ter batido, o juiz marca pênalti e aí, perde o jogo. Aí os caras vêm, fazem um ferrolho aqui, uma retranca, você não consegue ganhar o jogo, acabou a Libertadores, acabou pro Corinthians. Já pensaram nisso? Nossa, Chico, você tá exagerando, você tá sendo fatalista. Não, gente. Eu tô alertando porque, assim, é começo de temporada e não dá pra vacilar nesse tipo de jogo. Eu não imaginei que o Corinthians ia sofrer nesse tipo de jogo. Pô, no próximo confronto, o Corinthians passando, provavelmente o Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe muito mais tradicional. Isso ainda sem entrar na fase de grupos. Então você vai tratar a Libertadores da América assim, desse jeito, já no teu primeiro jogo. Então aqui, ó, vamos acordar, que sirva de lição. O Ramon Dias falou, deixamos de correr. Por que deixou de correr? É óbvio que eu vou cobrar do técnico também. O técnico que tá... Que tipo de preleção ele deu para esses caras? É claro que os jogadores são os mais responsáveis, tá? Os maiores responsáveis. Mas o treinador, ele tinha obrigação de dar um sacode nesses caras. Como tem a obrigação de fazer um sacode, dar um sacode neles agora, pro jogo da volta. Tem que enfiar uma sacola aqui na volta. Não vou admitir menos que isso, tá? Porque a diferença técnica ela é discrepante, ela é oceânica, ela é abissal, ela é bizarra, gente. Então o Corinthians tem que fazer valer isso, mas podia já estar descansado. Podia dar folga, podia dar festa pro Memphis Depay, pra quem quer que seja, evento, programa no Altas Horas. Vai ser feliz, Memphis. Não precisa jogar semana que vem se tivesse enfiado 3, 4 nos caras, mas não enfiou. E aí? E aí agora vai ter que resolver. Não dá pra correr esse risco, gente. Vale grana, vale investimento de uma Libertadores que nem começou ainda. Não dá pra tratar dessa forma. Corinthians perde o Ranieri muito cedo no jogo por uma lesão muscular. E aí entra prematuramente o Breno Bidon, que é maravilhoso. Eu amo o Breno Bidon, adoro ver o Breno Bidon jogar. Mas até ele se contaminou. No segundo tempo ele estava dando toque de letra, perdendo bola no meio campo. Firulento. Não é Bidon, você veio da seleção, não mete esse salto, não mete essa marra.
Você joga muita bola, você vai ser vendido por 30, 35 milhões de euros, mas para com isso. Titular absoluto, tá? Ele joga demais. O Bidon joga demais. André Carrilho fez o gol, jogou demais enquanto esteve em campo. Mas no segundo tempo, cara, tava todo mundo meio... O que aconteceu no intervalo? Os caras chegaram, gente, fizemos 1-0, agora o segundo tempo a gente só toca a bola e beleza. Foi isso que combinaram? Deu errado, tá? Quero dizer pra vocês, deu errado. Tomaram um empate. E agora tem que ganhar o jogo. Porque se empatar vai pra pênalti. Tem que ganhar o jogo semana que vem. Ah, mas vai ganhar fácil. Tem que ganhar e ganhar fácil. Tem que ganhar. Tem que amassar. Porque senão a gente vai chegar à conclusão de que em jogo grande, no jogo... Tô considerando esse jogo grande, porque era, né, gente? Era o jogo do ano pro Corinthians. Era o principal jogo do Corinthians até agora. Ainda não chegou a fase de mata-mata do Paulista. E no jogo contra o São Paulo, por exemplo, que não tá jogando porcaria nenhuma no Paulista agora. Na primeira fase tomou um totó. Depois tomou um totó do Palmeiras e por um acaso empatou o jogo. Então assim, vamos lá, gente. Vamos lá. Que na hora do vamos ver, o Corinthians tá dando uma vacilada. E tem time... E tem time pra chegar, só que precisa corrigir muita coisa, laterais e defesa. Não dá pra pensar só do meio pra frente. O Rodrigo Garro, eu vou dar o desconto que obviamente a questão física pesou, ele ficou 2 meses sem entrar em campo, então ele entrou muito bem, ele chegou muito bem na sua volta, mas era natural que ali no terceiro ou quarto jogo a parte física ia pesar. E aí tem todo o contexto, né, dos caras estarem meia bomba, e ele não entrou no dinamismo do jogo. Não dá um chute a gol, cara. Pô, finaliza. Você tem qualidade pra isso. Tentou algumas inversões de bola e tal, chamou o jogo. Foi bastante caçado o Garro e tal, mas muito menos do que o Garro que a gente conhece. O Yuri, eu também não vou dizer que ele foi tão displicente assim, a não ser essa bola que ele tentou aí com nojo, né, tirar do goleiro e tal. Pô, enfia o pé na bola e faz o gol, caramba. Porque o Yuri é um cara que briga, um cara que tenta, mas até ele, né, perdeu o gol, perdeu chance, perdeu... Assim... Pouca coisa se tira, né? O Hugo acho que fez a parte dele, fez uma puta defesa no gol que acabou sofrendo, mas assim, que fique a lição. Que fique a lição de coisas que precisam ser corrigidas, de contratações que precisam ser feitas para o sistema defensivo e também, senhor Ramon Dias, quando ele preserva o trio ofensivo, Garro, Memphis e Yuri no segundo tempo, até entendo. Mas assim, falta agressividade e talvez faltem peças. Porque aí entra o Thales, beleza. O Romero é o que tem pra janta. E os demais, cadê? Ou ele começa a dar chance pro menino Kaique, ou então o senhor Fabinho Soldado vai atrás de um ponta. O Corinthians precisa de um ponta, de velocidade. O Thales joga pelo lado, mas ele não é ponta. O Romero joga de lado, mas ele não é ponta. Ponta. Velocista, driblador, cara que quebra a linha. Porque nessas defesas fechadas, você vai tentar jogar por dentro, não vai rolar. Cruzamento, você não tem laterais para isso. Então, ponta, para quebrar a linha, para confundir a marcação e entrar na área. Porque aí ele vai sofrer um pênalti, ele vai finalizar, ele vai estar mais próximo do gol. Ponta. O Corinthians precisa de ponta. Além de corrigir laterais e sistema defensivo. Lições. Mensagens muito claras que esse jogo envia. Precisa querer aprender. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, sou eu de novo, Mineirinho da Voz, passando aqui para reagir, né? E comentar um pouco desse jogo do Corinthians, comentar um pouco sobre esse vídeo aí do Jovem Pan Esporte, com o Vampeta muito chateado, com o Pilhado também, chateado, muita gente aí não concordando, Marubete, né? E desceu a lenha no Corinthians. Infelizmente o Corinthians ontem não jogou nada na Venezuela na sua estreia da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Foi um jogo pífio, foi um jogo displicente, onde os jogadores do Corinthians foram sonolentos. Nossa Senhora, o jogo do Corinthians ontem era de dormir, porque o time da Universidade Central não tem nenhuma categoria equiparada ao time do Corinthians. E quase que o Corinthians perdeu o jogo ontem na Venezuela. E aí você vê os antes tirando sarro, falando que o Corinthians na Libertadores, você pode esperar de tudo. Infelizmente o Corinthians se confirmou ontem. Por quê? Memphis Depay, que é um jogador holandês espetacular, faz um trabalho, sim,
magnífico no Corinthians, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Mais especificamente dentro de campo, porque é dentro de campo que ele constrói toda essa narrativa que ele vai para fora de campo fazendo seus trabalhos também na comunidade. Mas o Memphis ontem mostrou extremamente sonolento, displicente, não jogou nada. E Rodrigo Galo, um craque, joga muito, inteligente, um cara versátil, sabe fazer as infiltrações, né, de lançamento, sabe virar o jogo. Também não colocou o pé na bola. E você vê outro jogador que é rápido, é oportunista, talentoso, e Roberto não jogou nada. Então o time do Corinthians ontem, no geral, todo mundo ruim. O time do Corinthians foi para a Venezuela para passear. Você via a displicência de jogadores não interessados nos jogos, com sono. E aí o velho Vamp, como diz ele mesmo, foi uma vergonha, porque esse time é muito fraco, o time é ruim, muito ruim. Então, o Corinthians ontem perdeu uma grande oportunidade de vencer a Universidade Central na Venezuela por uns 4, 5, 6, certo? E voltar para São Paulo para colocar um time reserva para descansar, que na sequência o Corinthians já vem para as quartas de finais do Campeonato Paulista. E aí, agora sim, a gente vai chegar a São Paulo pressionado, porque caso o Corinthians não passe para a Universidade Central, rapaz, a crise se instala, porque a Libertadores é a prioridade do Corinthians, a Libertadores é a prioridade da torcida corintiana, então muita coisa pode acontecer. Sei lá, será que Ramon Dias cai? Olha, Ramon Dias está muito bem no Corinthians, mas vamos lá, vamos destacar algumas coisas. Na reta final do Brasileirão 2024, Ramon Dias teve uma arrancada de 10 jogos sem perder 9 vitórias consecutivas, ok? Maravilha, bonito, tá aí e é pago para isso. Começou o Paulista, tá aí numa sequência espetacular, mas nas Copas, agora vamos falar de Copa. Nas Copas, o Corinthians não conseguiu ganhar com Ramon Dias. E olha que o Racing não tá jogando muita bola não, tá? O Corinthians foi eliminado por Racing, né, na Sul-Americana. E era um título fácil de ganhar. Por quê? Porque o Cruzeiro vinha numa péssima fase com o técnico Diniz, né? Foi eliminado. Corinthians acabou sendo eliminado pro Flamengo na Copa do Brasil. Corinthians tinha a chance de ganhar também, né? Mas faltou o quê? Faltou repertório do técnico Ramon Dias pro Corinthians conquistar um desses títulos ou os dois, né? Então o Corinthians nas Copas com o Ramon Dias não provou até hoje porque ele está no Corinthians. Infelizmente, mas é uma realidade. Então, tome cuidado. Se o Corinthians, e eu não acredito nessa possibilidade, porque o mesmo erro, o erro que o Corinthians cometeu na Venezuela, acredito eu que não vai cometer aqui em São Paulo. Mas poderia ter voltado para São Paulo tranquilo e o Corinthians só aí já ter um resultado de 5-6-0 e só aí jogar o time reserva e cumprir tabela, porque depois o Corinthians vai pegar, bem provavelmente, se passar para a Universidade Central, se passar, tá? Se passar, eu acredito, como corintiano, que passe. E passa bem. Mas ontem foi um vexame. Se passar, o Corinthians vai pegar o Barcelona de Guayaquil ou El Nacional. Só que o Barcelona venceu o El Nacional. Então tem tudo para o Corinthians pegar um Barcelona de Guayaquil. Aí a coisa é diferente. O Barcelona de Guayaquil é 1000 vezes melhor que a Universidade Central. 1000 vezes melhor que a Universidade Central. E ontem eu percebi que a Corinthians quase saiu da Venezuela perdendo esse jogo. Quase saiu perdendo. Eles tiveram uma oportunidade e não aproveitaram. O Corinthians abriu
1-0 do Carrillo, depois o João Pedro Tchoca acabou fazendo o gol contra, né? E a Universidade Central teve mais a oportunidade de ganhar o jogo que o Corinthians teve. Então o Corinthians ontem não jogou nada, precisa de ter outro espírito de Libertadores. Memphis Depay, né? Participou ontem pela primeira vez da Libertadores, não conhece, é inexperiente, não sabe o peso da competição. André Ramalho também participou ontem pela primeira vez da Libertadores, não sabe o peso que tem a Libertadores, é iniciante em Libertadores, entendeu? Então o Corinthians tem um elenco de pessoas que nunca disputaram essa competição, e são os seus principais jogadores, que é o Memphis, né? Que é o André o André Ramalho, né? Então o Corinthians tem que tomar cuidado e tratar de fazer uma goleada aqui em São Paulo, classificar bem, para dar confiança, moral ao time, e depois provavelmente vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário muitíssimo difícil. O Corinthians era para ter ganhado esse jogo, passou vergonha. A imprensa caiu no Corinthians e o jornalista esportivo tem toda a razão. O Corinthians ontem não pôs o pé na bola. O Corinthians ontem foi displicente, foi uma vergonha. Assistir o jogo do Corinthians dava sono. Todo mundo contando Corinthians 4-0, Corinthians 5-0. O time da Universidade Central, para mim, é um dos piores que eu já vi jogar. Acho que está entre os 3 piores. Se não é o pior. É um time que está disputando uma pré-Libertadores pela primeira vez. É um time que se encontra em 6º no seu campeonato venezuelano. Tem apenas uma vitória nesse ano 2025. Nunca marcou um gol na Libertadores porque nunca disputou. E ontem também não marcou porque o gol deles foi de João Pedro Tchoca contra. Então, pelo amor de Deus, o Corinthians foi feia a coisa, foi triste de assistir, foi complicado, foi muito mal o time do Corinthians. Essa que é a grande realidade, que a gente aqui não está aqui para tampar o sol com a peneira. Foi mal. Sou um fã do Memphis Depay, sou um fã de Rodrigo Galo, sou um fã de Roberto, mas ontem não dá para elogiar. Você elogiar é você tapar o sol com a peneira, porque o Corinthians ontem foi um vexame, foi uma vergonha, foi um dos piores jogos. Para mim, é o pior jogo do Corinthians na temporada 2025 disparado. Porque o Campeonato Paulista, você pega o Mirassol, você pega o Novo Horizontino, você pega o São Bernardo, todos esses times que eu falei, é 1000 vezes melhor que Universidade Central da Venezuela. Não tem nem comparação, você nem pode comparar, certo? E o Corinthians venceu no Paulistão ontem, só que mudou a competição, uma competição de Copa, de mata-mata. Corinthians já não colocou o pé na bola. Meu Jesus, foi mal. Então quando você vê as pessoas tirando sarro, a gente tem que aceitar, porque o Corinthians ultimamente nas Copas tem deixado a desejar. Corinthians ultimamente nas Copas tem passado vergonha com o técnico Ramon Dias. O Ramon Dias consegue tirar um coelho da cartola, consegue ter repertório para mudar o time e fazer ganhar em Copa, ou ele acaba caindo. Porque ano passado já provou que nas Copas não tem obtido resultado no sentido de conseguir título, que o Corinthians tinha time suficiente para ganhar. E começou agora a temporada 2025, no Paulista tá bem, mas na pré-Libertadores estreou mal demais. Não pode ser considerado um time de terra arrasada porque tem o jogo de volta. Mas vendo o que o Corinthians jogou ontem, tudo pode acontecer na próxima quarta-feira, 26, na Neoquímica Arena. O Corinthians pode até, para ser assim, uma tragédia, o Corinthians pode ser até eliminado por Universidade Central da Venezuela. E se for, a coisa vai ficar feia no Corinthians, porque eu não sei se a diretoria vai ter peito para bancar o técnico Ramon Dias após a eliminação de 3 Copas com menos de um ano. E aí, isso vai pesar para Ramon Dias. A imprensa vai ficar em cima, vai ficar
cobrando o técnico. Por que você não consegue fazer o time jogar em Copa, né? Por que você não consegue ganhar a Copa? Então o Corinthians precisa de vir para fazer esse jogo aqui dia 26, né, contra a Universidade Central e tirar aí, lavar a alma, fazendo uma goleada aí de 5-6-0, porque a Universidade Central não oferece nenhum perigo, não oferece nenhuma resistência, porque é um time tecnicamente inqualificado. E aí, fiel, o que vocês acharam desse jogo? Quero saber a opinião de vocês, né? Vampeta ficou, nossa senhora, muito chateado com esse empate do Corinthians, né? E eu também, como corintiano, estou muito chateado. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aqui no canal o seu comentário, deixa o seu like para fortalecer nosso trabalho e sua inscrição para a nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.